nós conversamos sobre equívocos, estamos conversando sobre equívocos. E o primeiro equívoco que o livro de Jó aborda é o engano, o equívoco de Satanás, do diabo. E o primeiro deles, vamos dizer assim, nas três teses que ele apresentou, três proposições. Qual foi a primeira, gente? Ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro, os bens materiais. Ele apostou que Jó amava mais as bênçãos, não é, do que ao doador. E a segunda proposta dele, né, a proposição, melhor dizendo, dele: ninguém ama a Deus mais do que a família. E ele errou de novo, porque Jó adorou a Deus depois de perder seus 10 filhos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira investida do inimigo, falamos hoje de manhã, que ninguém ama a Deus mais do que a própria vida, a própria pele, a saúde. E Jó mais uma vez provou que amava mais a Deus do que a sua própria vida, sua saúde, e adorou a Deus. Muito bem, Jó nos ensina, irmãos, que o doador das bênçãos é muito mais importante do que as bênçãos. Jó nos ensina que quando amamos a Deus mais do que tudo e todos, nós temos muito mais amor para compartilhar com nossos familiares. Então nós amamos mais os nossos familiares, no sentido, não a mais a Deus, do que a Deus, né? Mas do que amamos normalmente, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Jó provou também, irmãos, que a saúde espiritual é mais importante do que a saúde física. A saúde interior é mais importante do que a saúde da pele, o exterior. Então nós aprendemos isso com Jó. E se você perdeu alguma, vai no YouTube e, por favor, acompanhe, assista, tá? Agora nós vamos pensar um pouquinho na restauração de Jó. Restauração de Jó. O tempo da prova chegou ao fim. Do deserto brotou lírios de esperança. Aquele céu que estava cinzento, fechado, começou a se abrir. O silêncio de Deus foi interrompido. Mas é interessante que Deus não responde às 16 perguntas de Jó, nem os 34 questionamentos em termos de, mais para queixas. Deus não responde. Deus faz a ele 70 perguntas. 70 perguntas, mas perguntas retóricas. Jó sabia a resposta, era para ele refletir. Olha uma pergunta que Deus fez a ele: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? A outra: onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? Olha só. E Jó não tinha. Jó ficou pasmado
com aquilo que Deus estava falando. E eu sinto assim, na leitura, irmãos, que Jó começa, de uma certa forma, a se enxergar, a enxergar a sua insignificância, a se encolher. É interessante isso. Mas vejamos então, primeiramente, o que acontece na restauração completa de Deus. Então, essa restauração completa, em primeiro lugar, quando nossos olhos espirituais são abertos. Então, o texto é longo, eu vou destacar alguns, tá? Então, o capítulo 42, não é? Nós vamos lá no capítulo 42, que diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Primeira coisa que acontece então para essa restauração são os olhos espirituais abertos, para ver o quê? O que Jó enxergou? O que Jó começou a ver? Primeiro, a onipotência de Deus. Esse primeiro versículo e segundo diz: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. O Senhor tem todo o poder. O Senhor pode tudo. Nada é impossível ao Senhor. Irmãos, quando nós passamos por lutas e dificuldades, por vales escuros, tempestades, nós precisamos crer na onipotência de Deus. Deus pode. Jesus pode tudo. É como os discípulos lá naquela tempestade, Jesus vem andando por cima do problema deles. Jesus está acima. Jesus pode tudo, irmãos. E Jó reconhece isso. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Jó estava lá no fundo do poço, falido, enlutado, doente. Seu quadro era terminal. Um passado glorioso, um presente tenebroso e um futuro desesperançoso. O que ele podia ver no futuro? Aquela situação toda, humanamente falando, lógico, né? Então, antes de receber a restauração das coisas que ele perdeu, Jó recebe entendimento da onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. Ele está no controle. Ele continua no trono. Uma irmã perguntou ao pastor: pastor, onde Deus estava quando meu filho morreu? Ele disse: no mesmo lugar que estava quando o filho dele morreu, no trono. Deus não é abalado, o céu não é abalado, o trono de Deus não é abalado. Deus tem todo o controle no universo, Ele é Senhor de tudo e de todos. Todo o universo não é maior do que Deus. Isaías declara isso no capítulo 40, verso 12, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas da terra, dos oceanos, na concha da sua mão, e tomou medidas do céu a palmos? Quem? O Senhor. Ele é grande, Ele tudo pode, não há nada impossível para Ele. Então é importante, irmãos, termos essa visão de Jó, deixar Deus abrir nossa mente exatamente na hora que nós estamos passando por tempestades. Deus
é onipotente, Ele é todo-poderoso. E eu sou servo dEle, sou serva dEle. Ele é o meu Deus. Não se esqueça disso. A segunda coisa que acontece quando os olhos espirituais são abertos, irmãos, para nós vermos a soberania de Deus. O verso 2b diz assim: e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, Deus não criou o mundo inteiro e abandonou. Ele não abandonou o universo. Ele fez tudo, cada coisa com seu propósito. Todos os planetas, todas as estrelas, que já deu nome, né? Ele fez com um propósito. E fez você com um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem propósito para nós. A história, irmãos, não caminha à revelia. Não há acasos diante de Deus. Determinismo, não. Deus está dirigindo. Tudo acontece dentro dos planos de Deus. E Deus não falha. Deus não erra. E como eu disse de manhã, quando Deus permite que algo ruim nos aconteça, é porque Ele tem propósitos. Ele tem. Então nós precisamos crer. Meus irmãos, Satanás não pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Ele pode fazer o que quiser, mas ele não pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E nós precisamos entender como Jó entendeu. Deus está conduzindo sua vida, mesmo que às vezes você fique assim: por que essas coisas estão acontecendo? Que propósito é esse? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, irmão. Eu não gosto. Ninguém. E a gente tem muita dificuldade de conciliar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus com o nosso sofrimento. Mas nunca devemos esquecer que os propósitos de Deus são santos e perfeitos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas é difícil entender isso às vezes, né? Mas precisamos. Terceira coisa que eu destaco aqui, irmãos, que nós precisamos ver, e Jó viu, as limitações humanas diante das ilimitações de Deus. Verso 3: tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Está vendo como Jó começa a baixar a bola? Domingo que vem eu vou falar dos pecados de Jó. Ele era pecador. Ele era pecador. Claro que era. Mas eu vou falar domingo de manhã. Jó começa a ver suas limitações. Ele falou, ele chorou, ele perguntou, ele se queixou, enfim. E Deus não se zangou com ele por causa disso, não. Mas ele se arrepende depois de algumas coisas. Às vezes, irmãos, no desespero, na dor, na falta de conhecimento, e às vezes achando que Deus está silencioso demais, parece que Deus se esqueceu da gente, não ouve a oração não chega ao trono. Nós começamos, infelizmente, a questionar certas coisas, murmurar às vezes. E isso foi um grande problema do povo de Israel, vocês sabem disso. Mais de 10 vezes o povo murmurou, e
Chegou um momento que Moisés se irritou de tantas maravilhas que Deus fez e o povo ainda murmurava. Precisamos lembrar das nossas limitações e das possibilidades ilimitadas de Deus, comparando uma coisa com outra. A quarta coisa que eu destaco aqui, irmãos, que nós precisamos ver quando os nossos olhos espirituais são abertos, é nosso pequeno conhecimento de Deus. O verso 5, que é muito conhecido, talvez o mais conhecido do livro de Jó, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa descoberta de Jó, irmãos, nós precisamos destacar, não tem como não destacar essa descoberta dele. Deus disse, o próprio Deus disse que Jó era o homem mais piedoso de sua geração, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas ele confessa aqui o seu pequeno conhecimento de Deus, do Deus imenso, autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, justo, santo, soberano, amoroso, misericordioso e tantos outros atributos de Deus. Ah, irmãos, é impossível a nós, seres humanos, conhecer plenamente, completamente Deus. Olha, nós passaremos toda a eternidade conhecendo Deus e não vamos conhecer tudo de Deus. Você pode imaginar o que é isso? Você passar 1 bilhão de anos, não dá nem para a gente calcular, 1 bilhão, 1 trilhão de anos, o que é isso, gente? Você conhecendo Deus, e Deus vai continuar sendo inesgotável, porque Ele é Deus, Ele é o eu sou. Mesmo no céu, queridos, Deus jamais será esgotado o seu conhecimento. E aí Jó faz essa linda declaração: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço, os meus olhos te veem, te conheço face a face. Eu ouvia falar, mas agora eu tenho experiência pessoal. Irmãos, isso é grandioso demais. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria, você talvez fique assim: pastor, será que é isso mesmo? Mas eu vou arriscar. A maioria dos cristãos conhece a Deus de ouvir falar. Não conhecem a Deus profundamente, face a face. Como é que é o seu relacionamento com Deus? Meu irmão, minha irmã, como é que é o seu relacionamento com Deus? Você se relaciona todos os dias com Ele? Você conversa com Ele? Você tem intimidade com Deus? Eu conheço a minha esposa, estou casado com ela há 40 anos, e ela me conhece. Só olhar para ela, eu já sei que ela está aborrecida. Né, minha filha? Ela começa a fazer assim. E ela sabe quando eu estou aborrecido também. Nós nos conhecemos há 40 anos, mas eu não sei tudo dela. Eu não sei o que se passa dentro dela, do coração dela. E ela não sabe o que se passa dentro do meu. A gente conversa, a gente se abre, a gente
né? Tem transparência, mas não se esgota, irmãos. Imagine Deus. Então avalia o seu conhecimento de Deus, o seu relacionamento com Deus. Essa experiência que Jó teve é para poucos. Eu falei isso de manhã. É para poucos. Olha a história do povo de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Veja, poucas pessoas tiveram um grande conhecimento e relacionamento com Deus. E disse de manhã também que a maioria das experiências profundas com Deus nós temos nas tempestades, nas lutas, nos vales. É no vale que a grama está mais verdinha e a água mais cristalina para a ovelha. É no vale que você tem a oportunidade de conhecer Deus, de crescer no seu conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos passando por uma luta, por uma tempestade, nós precisamos pensar: eu preciso conhecer mais Deus. Deus está me dando uma oportunidade de crescer, de me aprofundar, de ir mais fundo com Deus. Então, lembre-se disso, porque nós queremos ter essa experiência, mas não queremos passar pelas provas que ele passou. E aí, meu irmão, não tem jeito, né? Deus usa as provas, irmãos. Deus permitiu Satanás agir, porque Deus estava vendo lá na frente. Deus é onisciente. Deus está vendo minha vida daqui a 10 anos, irmãos. Daqui a 20 anos, nem sei se eu vou estar aqui, né, pastor Geraldo? Nem sei. Mas Ele está vendo. Ele está vendo a minha eternidade. Então Ele sabe o que Ele precisa fazer para te preparar para a eternidade. Porque esse tempo aqui, ó, é um cisquinho de areia diante de toda a eternidade de Deus. Então, meu irmão, antes de murmurar, de reclamar, de questionar tudo, pense nisso. Pense nessas coisas, porque é muito importante. Muito, muito importante, quando estivermos especialmente passando por aflições. Mas em quinto lugar, para nós vermos a nossa pecaminosidade, irmãos. O quão vil é o nosso pecado, o nosso pecar. Verso 6, olha o que Jó diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Repito, Jó era um homem mais piedoso da terra, mas pecador, cometeu falhas, não aquelas falhas, aqueles pecados, que certamente seus amigos estavam acusando ele, tá? E isso vamos tratar domingo que vem também. Não, eles achavam que todo o sofrimento de Jó era o quê? Consequência direta dos seus pecados. E não foi isso que aconteceu. Às vezes, eu repito, vou falar domingo, temos amigos achegados que são companheiros, mas não têm uma boa teologia, não são bons conselheiros, pessoas que às vezes estão próximas de nós, têm boas intenções, mas têm uma teologia errada, têm uma compreensão espiritual errada, e elas não são boas conselheiras.
não são bons conselheiros. Foi o caso dos amigos de Jó. Então, o próprio Jó diz: eu sou um miserável, me arrependo profundamente. É isso que quer dizer, no pó e na cinza. Eu me arrependo profundamente. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que quando Jó se aproxima de Deus, preste atenção, irmão. Quando Jó se aproxima de Deus, quando ele começa a conhecer mais a Deus, ele olha para si mesmo. Ele começa a enxergar os seus pecados. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga as suas falhas. A luz revela as falhas e defeitos. Tem gente que pensa que santidade é ver a falha dos outros. E começa a acusar, não, porque eu, crentão aqui. A pessoa, quando se aproxima de Deus, ela começa a enxergar o quanto ela é vil, imerecedora da graça e da misericórdia de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos nossos pecados. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz o quê? Eu sou um pecador pequenininho, é isso que ele disse? Eu sou o principal. Apóstolo, não está falando de Saulo de Tarso, não. Ele não disse eu era. Ele diz, eu sou, presente, eu sou o principal pecador. Em outras palavras, o maior pecador. Por quê? Porque ele se aproximou de Jesus. Ele se relacionava com Jesus. Quando nós achamos que não estamos em pecado, irmãos, estamos correndo perigo. As pessoas que mais choraram seus pecados não foram as que mais cometeram torpezas, mas as que mais se aproximaram de Deus, mais andaram com Deus. Porque a luz mostra a sujeira, até a mais escondida. Isaías teve uma experiência muito legal. Capítulos 5 e 6, envolve ali a chamada de Isaías, você sabe disso, né? No santuário, santo, santo, santo e tal. Mas se você observar, Isaías antes, ele pronuncia ais. Ai daqueles que fazem assim, ai daqueles que estão procedendo assim, ai daqueles outros, ai daqueles. Mas quando ele tem a experiência com Deus, ele diz o quê? Ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. E ele confessa, e ele é purificado do seu pecado. Nossos olhos espirituais, irmãos, precisam ser abertos para reconhecer os nossos pecados, o quanto dependemos de Deus, necessitamos da graça de Deus. Amém? Segundo lugar, a restauração completa acontece
quando o poder de Deus se manifesta. Por favor, preste atenção. Acredito que, pelo que nós vimos até aqui, quando Jó chega a esse ponto, irmãos, essa é minha interpretação. Jó descansa. Jó está em paz. Conheci Deus face a face. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, onipotente. Ele está vibrando. Mas ele continuava sem nada. Perdeu tudo. Ele continuava sofrido por causa dos filhos. Ele continuava doente. Preste atenção. Ainda aqui ele continuava doente, muito doente. Mas olha aqui. As coisas mudam. Mudam como? Por dentro. Por dentro, queridos. A restauração começou na sua alma. E eu creio que o propósito principal de Deus foi alcançado. Com toda a piedade de Jó. Mas ele precisava ter essa experiência. E Deus sabia que ia acontecer, lógico, já falei isso. E aqui ele então chega no ponto de Deus. No ponto que Deus queria. Foi abençoado. Experiência pessoal profunda com Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos. Faz toda diferença. Mas Deus vai acrescentar outras bênçãos na vida dele. Ele já tinha recebido a maior, mas Deus vai acrescentar outras bênçãos. Você lembra quando Salomão, o menino, o adolescente, assumiu o trono e ele fez um pedido a Deus, porque Deus tinha falado com ele assim, ó, peça o que você quiser, e eu lhe darei. Você pode pensar num adolescente, um menino ainda, juventude, e ele pediu o que, irmãos? Riqueza, poder, foi? Pediu sabedoria, para ser o mais sábio, para quê? Conduzir o povo de Deus. Olha só, às vezes nossas orações, já reparou como nossas orações são egoístas? A gente só pensa na gente, tem tanta coisa para a gente orar, e interceder pelos outros, mas a gente se concentra mais em nós. Não vou falar isso hoje, mas você vai observar que Deus muda o cativeiro de Jó quando ele fazia o quê? Ele orava pelos amigos. Daqui a pouco eu chego lá. Queridos, e aí o que Deus fala a Salomão? Diz o texto, Deus gostou da oração. Irmãos, eu acho que Deus não gosta de todas as orações, não. Porque nós não sabemos pedir como convém, e a Bíblia diz isso, né? Nós não sabemos orar, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, da intercessão do Espírito Santo. Aí Deus diz assim, ó, vou dar o que você pediu, tá? E vou dar a você o que você não pediu, riquezas e glórias. Antes de você e depois de você não haverá um rei como você, igual a você, tão rico e tão sábio. E Deus acrescenta bênçãos maravilhosas na vida de Salomão. Então, Deus fez isso com Jó. Vamos ver as áreas de restauração, né? Que você sabe muito bem. Então, em primeiro lugar, Deus restaura a saúde.
a restauração da saúde. Verso 10, a parte A: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Em algumas traduções diz o cativeiro de Jó. Aquela doença mortal foi curada. Jó recebeu saúde e vigor. Tornou-se saudável completamente, sem nenhuma sequela. E depois da cura, ele viveu mais de um século. Ai, irmãos. Verso 16, 17. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Não tem descrição mais bonita para o final da vida de alguém do que essa aqui, irmãos. Não tem. Eu preciso dizer uma coisa a você sobre a morte. Essa tão temida morte. Você é imortal. Preste atenção. Você é imortal. Eu estou falando de morte física, tá? Falando de morte eterna, não. Nós não vamos morrer eternamente, né? Mas você é imortal até que Deus cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. Você não vai morrer até que Deus cumpra o propósito que Ele tem para você. Então você não precisa temer a morte. Não precisa entrar em pânico. Tem gente em pânico por causa da Rússia e da Ucrânia. Já está em pânico aqui no Brasil. Tudo bem, nós precisamos orar pelos aqueles missionários que estão lá. Está sendo fácil não, irmãos, para eles. Precisamos orar, mas não entrar em pânico, irmãos. Já estava em pânico por causa de vírus, agora vai acontecer uma guerra, o Brasil está ferrado. Acabou. Não é assim, queridos, calma. Então, lembre-se disso, queridos. Satanás teve autorização para provar Jó, mas não para tirar a vida dele. Porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Jó vivia nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Glorifica a Deus por isso, irmão. Sua vida está nas mãos de Deus. E aí vem a segunda coisa, a segunda restauração. O poder de Deus se manifesta restaurando os bens materiais. Parte B do verso 10. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Jó era o homem mais rico da face da terra. Agora ele é mais rico 2 vezes. 2 vezes. Mas há um detalhe que eu mencionei domingo passado, irmãos, que eu vou repetir. E eu dei alguns versículos nesse miolo de Jó, que muita gente não gosta, né? Só gosta do início e do final, né? Nos diálogos com os amigos, muito amigos, você vai ver como Jó era generoso. Jó cuidava dos pobres. Jó socorria as pessoas. Onde tinha gente necessitada, lá estava Jó. Onde tinha gente triste, lá estava Jó. Jó repartia a sua fortuna com as pessoas. E Deus, irmãos, é Deus. O segredo de receber é dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus disse isso. Então Deus acrescentava muito mais a ele.
E o homem enriquecia porque ele era generoso. Ele não fazia isso para receber as bênçãos de Deus, não, irmãos. Ele fazia porque era generoso. E Deus foi acrescentando bênçãos. Este homem era fiel a Deus. Era fiel ao Senhor. Não era avarento. Tem gente que fica com o que pertence a Deus por causa da avareza. E ainda quer receber as bênçãos de Deus. Quem mais reparte, mais abençoado é. Isso é bíblico. Não barganhando com Deus, irmãos. Jó nunca barganhou com Deus. Terceiro lugar, o poder de Deus se manifesta então restaurando o relacionamento de Jó com seus parentes. Verso 11, olha só o que diz. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Sabe o que nós entendemos aqui, irmãos? Que quando Jó estava na pior, os parentes passaram sebo na canela e saíram fora. Estou fora, quero nem saber, ó. Mas agora eles voltam. Olha só, eles voltam agora. Irmãos, nossos verdadeiros amigos, as pessoas que nos amam, estão conosco nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis. Mas os amigos, entre aspas, dão no pé quando a coisa está feia. Você lembra do filho pródigo? Claro que lembro. Recebeu a herança enquanto estava nadando no dinheiro. Festa, amigos. Vamos festejar, vamos. O dinheiro acabou. E ele foi parar no chiqueiro. Disputava a comida dos porcos. Chiqueiro. E estava sozinho. Não tinha ninguém com ele, não. Sozinho. Deus restaura até esse relacionamento, irmãos, na vida de Jó. Deus tem poder para restaurar o relacionamento com os parentes. Irmãos, tem pessoas difíceis. Irmãos, tem gente crente difícil. Que é crente, que é cristão, mas é difícil de se lidar. Não vou pedir para você levantar a mão se conhece não, porque todo mundo ia levantar a mão aqui. Na família, sua família tem alguém assim, difícil. Mas Deus restaura, irmãos. Deus tem poder para restaurar. Porque Deus não quer mágoa em nosso coração, amargura. Deus quer restaurar. Deus quer que vivamos em paz. Deus quer que você viva em paz com sua sogra. Incrivelmente isso. Não é? Em paz. Coisa boa. Uma sogra que é bênção, é bênção dobrada, não é, irmãos? Deus restaura. Mas não só esse relacionamento Deus restaura. Ele restaura o relacionamento conjugal. Mas onde está que eles brigaram? Irmãos. Quando Jó estava lá no fundo do poço, a esposa em desespero não foi perseverante. Lá no capítulo 2, verso 9. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Morra logo, homem.
que eu não estou aguentando mais essa luta. Às vezes, há um duplo sentimento em nosso coração, irmãos. Não vou falar isso hoje, não. Deixa para lá. Quando a pessoa dá muito trabalho, irmãos. Senhor, leva logo, Senhor. Pode levar, Senhor. Ela está preparada, Senhor. Leva para o céu. Não é mole não, irmãos. Mas, olha só. Essa mulher teve uma fraqueza. Ela estava decepcionada com Deus. E ela condicionava a adoração a Deus aquilo que o inimigo falou nas suas teses. As teses de Satanás se encaixou na vida da esposa de Jó. Quantos aqui leram, quando Jesus fala assim, lembrai-vos da esposa de Jó? De Ló, né? A gente às vezes confunde, né? Mas a gente tem que lembrar também dela. A gente tem que lembrar dela também, para não cair nesse erro. Porque, irmãos, veja bem, na hora mais difícil desse homem, desse marido, essa mulher tinha que ter uma palavra de incentivo. Esposa incentivando. Meu marido, vai firme. Resista, vamos, eu estou junto com você. Eu estou junto com você. Para o que der e vier. Eu fiz esse voto no casamento. Não foi? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Quantos estão cumprindo esse voto, hein? Não precisa falar, não. Mas depois que tudo passou, né, irmãos? Graças a Deus, Jó perdoou sua esposa. Perdoou. E houve uma restauração do relacionamento deles. Porque tiveram mais 10 filhos, então, ora. Como é que eles tiveram mais 10 filhos? Não é? Então, Deus restaurou. Mas imagine que Jó estivesse aborrecido com a mulher. Agora você está, né? Você na hora H, você me negou, né? Você não foi fiel, você não esteve comigo. Agora eu vou trocar você para um modelo mais novo, de 20 anos. Você está caidinha, né? Está caidinha, eu vou te trocar por um modelo mais novo. Tem gente quando começa a ganhar dinheiro, ou se acha, quer trocar de marido e esposa, que é um modelo mais novo. Mas ele está caidinho também, ou ela também, né? E esquece do tempo que viveram juntos, lutando lado a lado. Ali. Muito bem, vamos correr que o tempo está passando, né? O poder de Deus também se manifesta na restauração dos filhos, verso 13. Também teve outros filhos, 7 filhos e 3 filhas. Eu já abordei no domingo passado a questão dos filhos. Por que ele não teve 20 filhos, o dobro? Porque 10 Deus tinha levado, estava com o Senhor, e 10 agora estavam com ele, então ele tinha 20 filhos, 10 com o Senhor, porque o Senhor tomou para si, os tomou, e 10 agora estavam com ele, para ele discipular, porque ele era muito bom nisso. Os filhos, olha só, e é um destaque no nome das meninas, das 3, né? Veja só, o nome das 3 filhas são mencionados, Jemima, Késia e Queren Apuk, e descreve que eram as mais lindas do mundo inteiro, olha só. E outra coisa,
elas receberam herança entre os irmãos, porque não tinham direito, no costume da época, só os machos, né? Os homens, infelizmente, né? Mas aqui, elas recebem herança também. Então, irmãos, a conclusão que a gente chega é a seguinte: Jó era o homem mais fiel a Deus, mais feliz do mundo, mais rico de todo mundo 2 vezes, que tinha uma família muito feliz e teve longevidade. Olha como Deus muda. Ele viu até a 4ª geração. É difícil ver, né? Isso. Netos, bisnetos, trisnetos, quaternetos, tetranetos e vai embora, né? Então, e a descrição da velhice de Jó, morreu muito bem. Eu quero encerrar. Uma mãe fazia uma tapeçaria. Quem conhece sabe como é que é essa tapeçaria, né? Ela estava ali fazendo seu bordado e tal, e o seu filhinho estava sentado no chão e olhou para o trabalho da mãe, mas ele olhou por baixo, e por baixo você sabe que é um zigue-zague, é uma confusão só, não é? Ou não? Pode ver. E aí ele disse: mamãe, que coisa feia a senhora está fazendo. Aí a mãe pegou ele no colo e deixou ele ver de cima para baixo. Que coisa linda, que desenho, olha as cores combinando, que coisa maravilhosa. Mamãe, que coisa maravilhosa só está fazendo. Um dia, irmãos, Deus vai nos colocar no colo e fazer nós vermos de cima para baixo o que Ele está fazendo, a coisa maravilhosa que Ele está fazendo na sua vida. Porque a nossa visão de baixo para cima às vezes está confusa, embaralhada, não entendemos esses traços, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Mas quando nós olharmos de cima para baixo, na visão de Deus, nós vamos ficar extasiados. Que coisa maravilhosa Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Veja bem, irmãos, não devemos ler o último capítulo de Jó e concluir que toda provação terminará com todos os problemas resolvidos, com todas as mágoas perdoadas, com as bênçãos materiais, físicas, redobradas em nossa vida, tudo muito feliz. Todos viveram felizes para sempre. Não é assim. Mas o livro de Jó nos ensina, irmãos, que não importa o que venha a acontecer conosco, não importa as grandes provações pelas quais passamos na vida, Deus está conosco, e Ele sempre vai escrever o último capítulo, sempre. Ele nunca vai nos abandonar. A presença do Senhor, a direção de Deus, Jesus no trono, faz toda a diferença. Eu quero orar. Eu não sei quais as áreas de sua vida que precisam de restauração. Não sei. Será que é só vida de comunhão com Deus? Será que você precisa de restauração interior? Será que é uma cura interior? Deus precisa começar lá por dentro. Eu preciso conhecer mais Deus, ir mais fundo, ter uma fé mais robusta, deixar de vacilar, ter uma experiência real
com o Senhor, conhecê-lo de verdade? Será que é o casamento que precisa de restauração? Será que é o relacionamento pais e filhos? Será que é o seu filho ou sua filha que está precisando de uma restauração completa, que vem de Deus? Será que a saúde de alguém é sua ou de alguém da sua família? Será que é um consolo do Espírito Santo de Deus pelo passamento de uma pessoa querida? Será que é força e fé para enfrentar as tentações, as provações? Não sei. Sejam elas quais forem, eu creio que Deus quer restaurar sua vida. Você confia no Senhor? Você tem fé? Talvez sejam os seus pecados que você esteja começando a enxergar e precisa vencê-los. Vícios. Eu não sei. Aquela luta financeira que precisa de restauração, mas tem que começar dentro de você.